Bom dia, família Smart. Estamos aí, mais um Smart Responde. Toda terça e quinta, né? A gente abre a caixinha aí durante a semana e responde aqui ao vivo e também responde perguntas que vocês fazem aqui durante a live. Galera que tá entrando aí, já compartilha a live, manda para um parceiro, para um amigo, um parente, para que você possa ter mais alguém nessa caminhada aí de arrematação, de leilão de imóvel, alguém para debater sobre leilões, para ajudar em arrematação, né? Fazer arrematação cotizada, que é aí o tema forte da Smart, né? E vocês fiquem à vontade para mandar pergunta aqui, que a gente responde também. Eu fico alternando em pergunta ao vivo e pergunta que foi feita aí durante a semana. Então vamos começar aqui. A primeira pergunta do Ronaldo Araújo. Pergunta se parcelamento pode ser feito por quem está negativado. Então é muito comum a galera que está começando o leilão aí tem essa dúvida se a pessoa tem que estar com o nome limpo para poder fazer aquisição em leilão. Numa compra e venda à vista em leilão, não há problema nenhum ter o nome negativado, você está pagando à vista, então pouco importa. Agora, se for financiado em banco, financiamento em leilão extrajudicial, que é diferente do parcelamento, você tem que estar realmente com o nome limpo. O banco vai fazer uma análise de crédito. Se tiver negativado, provavelmente ele vai indeferir ali a sua análise de crédito. Agora, no leilão judicial, tem a figura do parcelamento. O parcelamento é diferente do financiamento. O financiamento tem juros. O parcelamento não tem. O parcelamento é só a atualização ali monetária da prestação. Então, há editais que permitem, no leilão judicial, o parcelamento quando não tem lance à vista. Então, outra condição, não pode ter lance à vista, porque o lance à vista prevalece sobre o parcelado, com exceção aí da Justiça Trabalhista, que é regida pela CLT. Então, você vai ter a possibilidade de dar 25% de entrada e o restante dividir aí em até 30 vezes, dependendo do que estiver previsto no edital. E não há nenhuma análise de renda, se está negativado, se não está negativado, se está desempregado, se não tem renda nenhuma, não tem nada disso. Então é muito mais tranquilo de fazer essa aquisição parcelada. Então é uma opção. A gente tem alguns mentorados que moram no exterior e tem dificuldade de comprovar renda aqui, né? Comprovar contra-cheque. Aí eles optam aí, quando é a judicial, de fazer aquisição via parcelamento. É uma excelente oportunidade. E o imóvel, ele fica hipotecado, ele fica gravado com hipoteca aí em favor da justiça, né? E se a pessoa deixar de pagar, a justiça retoma ali o imóvel, né? Fabiana Roldão, se o banco indeferir o financiamento, o que acontece? O ideal, a gente fala aqui, é você já deixar o teu crédito pré-aprovado. Antes de participar do leilão, você já entrar em contato ali com o pessoal do banco, né? O agente lá credenciado do banco, para poder fazer esse credenciamento e aprovar seu crédito. O ideal, para não ter nenhum problema. Agora, se você participou e no meio do caminho ali teve seu crédito negado, seu financiamento negado, eu acho pouco provável que o banco estabeleça alguma punição. Não acho justo, mesmo havendo às vezes nos editais permissão, não acredito na prática que ocorre punição. Nunca vi, nunca tomei conhecimento, até porque a pessoa está entrando ali de boa fé, não sabe quais são as regras que o banco usa para aprovar o financiamento, e ela pode não atender um dos requisitos ali, e mesmo de boa fé não poderia então ser punida por isso. Pegamos a primeira do Ronaldo aqui, então pode sim fazer aquisição parcelada, estando negativado no leilão judicial. Prosseguindo aí, Mais Santos 22. Ela pergunta, mesmo dando tudo certo junto à Caixa, corro o risco de ter algum problema com imóveis de leilão? Eu não sei aí o que ela falou aí no sentido de tudo certo e de algum risco depois, né? Dando tudo certo, tem que estar tudo certo, né? A aquisição leilão, você faz um trabalho prévio, né? Você vai ter que olhar ali a matrícula do imóvel, verificar se tem algum ônus ali envolvendo imóvel, algum gravame na matrícula, né? Vai ter que fazer também uma análise jurídica, ou seja, pesquisas judiciais em nome lá do proprietário, do ex-mutuário, né? Do devedor, para verificar se esse devedor entrou com alguma ação ali contra o banco, né? Questionando ali algum procedimento de retomada do imóvel, da consolidação da propriedade. E nessa análise, o mais importante é verificar
as intimações, né? Intimações da purga da mora, deixou de pagar, ele é intimado, né, para fazer o pagamento, tem um prazo, 15 dias para pagar, não pagando, a propriedade é consolidada e o imóvel vai a leilão. No momento que ele vai a leilão, o devedor tem que ser avisado do leilão, deve ser intimado que vai ocorrer o leilão, para ele poder exercer ali, né, o direito de preferência. Se ele quiser, ele pode exercer o direito de preferência. Então, se houver falha nesse procedimento da intimação para avisar da purga da mora ou para avisar da data do leilão, isso é uma falta grave, né? Gera nulidade. Então tem que tomar cuidado e analisar se a ação que está em andamento é sobre esses dois pontos: intimação da purga da mora, intimação da data do leilão. Se for isso, tem que tomar cuidado. Não quer dizer que tem essa ação você desista. Você vai analisar que na maioria das vezes o devedor entra com a ação, ele fala um monte de coisa sem fundamento algum. Inclusive, às vezes ele diz que não foi intimado quando ele foi intimado. Então você não é para se desesperar e não participar. Não, você faz uma análise do caso concreto. Baixa o processo, não precisa ser advogado, tem sites especializados que fazem isso, por exemplo, processo rápido. Baixou o processo, faz uma análise lá. Ele está alegando que não foi intimado? Não, ele não alega nada disso. Ele simplesmente está questionando outros fatores, contrato, juros abusivos do contrato, venda casada, alguma coisa nesse sentido. Isso não afeta o leilão. Se ele ganhar essa ação aí contra o banco, vai resolver em perdas e danos. O arrematante continua com o imóvel, o devedor vai ganhar lá uma indenização do banco, não afeta a arrematação. Agora, se ele está alegando que não foi intimado, aí você tem que analisar o processo, verificar qual é o estágio do processo, se é um estágio inicial, se o banco já se manifestou no processo, se o banco comprovou no processo que fez a intimação. Então você vai verificar, se tiver comprovado, beleza. Se não tiver comprovado, aí você tem que fazer uma análise de risco, se vale a pena participar ou não. Se for uma intimação aí da consolidação, intimação da purga da mora, que gera a consolidação depois, quem faz essa intimação é o cartório de registro de imóvel. Então você pode pedir ao cartório de registro de imóvel para desarquivar essa intimação, para você ter certeza. Normalmente não tem falha nessa etapa de intimação de cartórios, são bem rigorosos, há um procedimento administrativo, é montado todo um processo com capa e tudo, numeração, para fazer a consolidação. Então é pouco provável que tenha uma falha nessa etapa. Pode ter, é mais comum que tenha falha na intimação depois, que é da data do leilão, que é realizada ou pelo leiloeiro ou às vezes pelo banco. Aí nesse procedimento é que normalmente é onde tem falha. Então verificar essas alegações se tem alguma falha nesse procedimento. Então, feita essa análise financeira e essa análise jurídica, né, você tem que fazer também análise financeira. Não basta só preocupar com a análise jurídica. A gente fala aqui que o mais importante ainda do que a análise jurídica é uma análise financeira bem feita, é saber o valor de mercado ali com a maior precisão possível, para saber se você vai vender pelo preço que você imagina que seja um preço lucrativo. Então tem que ser feita com muito cuidado a análise mercadológica. Tem mercado para esse imóvel tem liquidez, você vende esse imóvel rápido, vende pelo preço que é lucrativo. Então essa análise é talvez mais importante do que a análise jurídica, porque aqui você pode perder dinheiro se você fizer uma análise mal feita, aqui perde dinheiro. Agora, uma análise jurídica, mesmo que você não tenha tido cuidado, no pior das hipóteses, se o leilão for anulado ali, existe ali o direito, né, a questão da evicção, né, que você arrematante não pode perder esse dinheiro, então você recebe esse dinheiro de volta do lance, registro, leiloeiro, tudo corrigido de acordo com o que estiver previsto no edital. Então, na pior das hipóteses, você recebe o dinheiro de volta. Então, fica aqui o alerta para ter mais cuidado na análise mercadológica, análise financeira, do que na análise aí, jurídica, né? Vamos lá, casa com matrícula só com o terreno, ou seja, tem uma matrícula que consta só o terreno e na verdade tem a casa, pelo que eu entendi aqui, e não construção. Qual o risco e quais os custos para regularizar? Muito comum isso. A gente colocou até aqui na terceira edição do Manual Smart, né? A gente já está na terceira edição. A gente teve aí a segunda edição, tinha 300 páginas, a terceira está com 350, a primeira era a mais magrinha aí, 200 e pouco. Então estamos evoluindo aí. Terceira edição do Manual Smart tem agora um tópico específico de construção não averbada. O que é a construção não averbada? É o que eu preciso fazer para regularizar
quais são as implicações de uma construção não averbada no leilão. Então você está lendo o edital lá e o edital diz, ó, consta uma construção não averbada, os encargos aí, a responsabilidade pela regularização é da rematante. Primeiro cuidado, a questão do registro. Pode ser que você tenha problema para registrar esse imóvel. Lá no cartório existe o princípio, né, da continuidade e princípio também da especialidade objetiva, muito importante, né? Você arrematou, aí está lá na carta de arrematação que diz que foi arrematado ali um lote com uma construção, que a pessoa vai fazer a avaliação lá, o oficial de justiça faz a avaliação e ele vai constar lá no termo, né, o que ele identificou. Identifiquei um imóvel, um terreno com uma casa e muitas vezes na própria carta de arrematação vem a informação que é o terreno mais a construção. Aí bate lá no cartório, o cartório ele faz o cara crachá, ele vai olhar o título, né, a carta de arrematação e vai olhar a matrícula, e tem que estar batendo as informações. Na matrícula diz que é um terreno, no título, né, na carta de arrematação diz que é um terreno com uma construção. Ele vai falar, opa, calma aí, essa construção que está aqui, primeiro tem que ser averbada na matrícula para depois fazer o registro, né? Não pode você registrar do jeito que está. Então você vai ter que ter todo o procedimento de fazer a regularização do imóvel, né? Junto aí prefeitura e depois registrar. Então o custo disso varia de cidade para cidade. Cada cidade tem a sua legislação ali referente a edificações, né? A obra, a construção. Umas tem multas mais elevadas, outras não tanto, então vai ter que verificar. Pode ser que você já tenha um projeto aprovado, simplesmente só falta a etapa final ali de ter o habite e depois de averbar no cartório. Pode ser que não tenha nada, esteja muito no início ainda, então você tem que fazer o projeto e vai ter um custo maior. Então aí os especialistas na área dizem que no pior cenário, que não tem nada, coloca aí para regularizar em torno de 8% do valor de mercado do imóvel. Então esse é um cuidado. Agora você apresentou a registro lá, o cartório falou que não pode registrar do jeito que está. Uma opção é você usar o princípio da cindibilidade, que é cindir o título, né? O título tem duas coisas, tem um terreno e tem a construção. E você pede ao registrador que na impossibilidade de registrar todo o título, né, que registre apenas parte do conteúdo dele, que é o terreno. Então ele vai fazer o registro apenas do terreno e posteriormente você vai ter que fazer a regularização da construção para fazer a verbação da área construída. Outra questão importante, se você não regulariza o imóvel, provavelmente você não consegue vender financiado, né? O banco, na hora que ele vai financiar, ele manda lá um engenheiro fazer uma avaliação do imóvel. Então ele vai checar o estado do imóvel, a área construída, ver se bate com o que está na matrícula. Se houver diferença grande, né? Pode ser que não aprove o financiamento e você não consiga vender financiado. Então vai te dificultar a venda, que a gente sabe que a maior parte das vendas no Brasil é feita de forma financiada. Se seu imóvel não está regular, ele não vai ser financiado, então você só vai vender à vista, vai dificultar a sua venda. Agora, se é um acréscimo pequeno, na maioria das vezes passa, então tem que fazer essa análise. E mais um cuidado aqui, lembrando, pode ser uma caracterização de preço vil, porque o imóvel está lá que foi penhorado no terreno, o oficial de justiça avaliador avaliou o terreno, mas tem uma construção lá. Então essa construção deveria também ser avaliada, que ela está sendo leiloada ali junto com o imóvel, junto com o terreno. Então isso pode prejudicar o executado. Então pode ser causa de preço vil. Então tem que ser analisado. Foi analisado só o terreno ou foi analisado todo o imóvel? Que às vezes tem lá um terreno que vale 100 mil e mais uma construção ali que vale 300 mil. Então tudo seria 400 mil. Aí o oficial vai lá e avalia só o terreno, 100 mil reais. Então vai haver um prejuízo para o executado e pode ser causa de preço vil. Então é muito importante aí ter muita atenção quando analisar a construção não averbada para fugir desse problema, né? Galera que está aí ao vivo, já compartilha essa live, clica aí no aviãozinho aí embaixo, manda para um parceiro, com um amigo, com um parente que com certeza tenham isso em mente. Com mais alguém te ajudando, você vai muito mais longe, vai arrematar muito mais imóveis, vai ter muito mais lucratividade. Psicanalista Vanessa pergunta: vale a pena arrematar imóvel extrajudicial com processo de anulação? Então, a gente já até abordou isso aqui numa primeira pergunta aí, né? Não é porque tem uma ação ali pedindo a anulação do leilão que você vai sair fora.
Quem sai fora porque não está preparado, ainda não tem todo o conhecimento, está bem inicial ainda. Então é bom quando tem ação que assusta aquela galera amadora ali que está começando o leilão. Ela olha aquilo ali e não, isso aqui tem ação judicial, é rolo, não é, nem entra, né? Quando na maioria das vezes essas ações aí do devedor, do erro mutuário, não tem fundamento algum. A gente fez uma arrematação recente agora que a gente levou até o caso para análise, né? Na nossa imersão com nossos alunos mentorados, que justamente era um leilão extrajudicial que tinha, né, uma ação em andamento aí pedindo a nulidade, né, a suspensão do leilão. E você, como eu já falei, né, nessas ações tu tem que se preocupar com a ação que questiona a intimação ali para a purga da mora e se preocupar também com a ação que questiona ali a intimação da data do leilão para exercer o direito preferente. Qualquer coisa diferente disso não tem aí o poder de anular o leilão, suspender o leilão. Então não se preocupe. Pode ter um juiz ou outro que suspendeu? Pode, cara, é estatística, né? Tu pega 1000 casos, um ou outro ali vai ter um juiz que deu uma decisão aleatória, às vezes nem leu, o estagiário fez o despacho lá e ele canetou. Então não se preocupe com a exceção, se preocupe com a regra. Então, tem ação anulatória? Tem. É um impedimento? Não necessariamente. Se é igual esse caso que a gente participou, né? Era uma ação e o devedor não questionava a intimação, não falava que não foi intimado, então ótimo pra gente. Simplesmente falava que durante a pandemia teve problemas financeiros, separou, não sei o que, não tinha mais condições de realizar o pagamento, tentou negociar com o banco não negociou e está pedindo agora uma renegociação e pede a suspensão aí. Então não tem fundamento, não tem nada plausível aí para anular o leilão. A gente entrou sem nenhum problema. A ação lá está em andamento, né? Pelos despachos que já ocorreram no processo, o juiz vai indeferir. Essa semana conseguimos o registro e o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá no processo como um terceiro interessado, informando o juiz, já foi registrado, a propriedade já é nossa, o que ele está alegando aí não tem o poder de anular o leilão e o juiz muito provavelmente aí vai indeferir o problema, o pedido, né, desse camarada. Deixa eu voltar aqui então para as perguntas. Então não se assustem com o processo que tem ação judicial. Entendam a ação, abre lá, às vezes não é nada demais, às vezes o cara não tem fundamento nenhum, é só para ganhar tempo, né? O Ezequiel Freitas falando, leilão judicial por dívida de condomínio, mas tem processo de IPTU na prefeitura, quanto executado. Normalmente tem, né? Quando o cara está devendo todo mundo, né? A rematante leva essa dívida, edital diz que o bem será entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Então o edital está claro aí, livre e desembaraçado de qualquer ônus. Não vai ficar com dívida de IPTU nem dívida de condomínio. As dívidas que vocês devem se preocupar são essas que acompanham o imóvel, que são as dívidas de IPTU e condomínio. Dívida do devedor de caráter pessoal vinculada ao CPF dele não afeta a arrematação. Dívida trabalhista, por exemplo, não afeta, não pode passar para o arrematante. Então, se preocupem aí com as dívidas de IPTU e dívida de condomínio e verifique o que está previsto no edital. Nesse caso aí, o edital foi bem favorável ao arrematante, dizendo que o imóvel será adquirido livre e desembaraçado de quaisquer ônus que possa afetar. Então, tranquilo, não há problema, mas tem editais aí que não é tão fácil, né, a análise. E quando tiver dúvida sobre o que foi estabelecido ali no edital, entrar em contato lá com o leiloeiro para formalizar e o leiloeiro dizer realmente qual é a intenção ali do edital, né? SB Sérgio, vamos lá. Depois de arrematado o imóvel financiado, qual é a sequência correta da burocracia, né? ITBI, registro, pagar IPTU. Então, a primeira coisa vai ser lá, você deu o lance financiado, vai ser feito ali o contrato de financiamento. Aí, de posse desse contrato, você faz ali o pedido do ITBI na prefeitura. Apresenta lá, comprei o imóvel aqui financiado, apresenta esse documento na prefeitura e emite o ITBI. Emitiu o ITBI, contrato assinado, aí você vai apresentar ao registro de imóvel para fazer o registro. Então, apresenta o documento lá, né, o contrato do financiamento, né, vai ter que estar assinado lá, firma reconhecida, original, mais o comprovante do ITBI e CND do IPTU, né? Alguns cartórios pedem, outros às vezes não pedem. Se pedir a CND e tiver alguma dívida ainda que o banco vai pagar e você não pagou ainda, você pode falar lá que libera a emissão da CND, que assume eventuais
ônus. Aí faz o registro normalmente. Então a sequência é essa, né? Assina um contrato de financiamento, depois de posse do contrato, entra em contato com a prefeitura, emite o ITBI e junta toda a documentação, apresenta no cartório de registro de imóvel com pedido lá para registro. Willer Palhares, bom dia. Minha dúvida é a seguinte: quando existe mais de uma hipoteca, o juiz ou o credor de outro processo pode criar obstáculo para o leilão ou o arrematante? Então, vamos lá. Você arrematou, vamos supor aqui no leilão de condomínio, dívida de condomínio, e tem uma hipoteca lá de banco. Essa hipoteca vai afetar a arrematação? Então, primeiro cuidado. O credor hipotecário, o credor da hipoteca, o banco, deve ser intimado do leilão. Então, no processo ali, antes do leilão, tem que ser avisado: ó, camarada, vai ter esse leilão aqui. Como você tem um crédito envolvendo esse imóvel, vem cá, vamos conversar, habilita seu crédito aqui, para, dependendo da situação aqui, se sobrar um trocado, você pega um trocado. Então, ele tem que ser intimado. Se não for intimado, aí pode gerar algum problema na arrematação. Ele sendo intimado, ok. O que acontece, né? Se você olhar lá, Código Civil, artigo 1499, que a hipoteca ela é extinta com a arrematação. Então, tendo a arrematação, a hipoteca vai ser extinta. Então, não vai trazer nenhum problema para o arrematante, independente se for uma, duas, três hipotecas. Então, o cuidado maior é verificar se o credor hipotecário ele foi ali intimado para tomar conhecimento do leilão e se habilitar ali para tentar receber algum trocado que sobrar ali da execução, né? Bom, voltando aqui para as perguntas que foram feitas durante a semana. Leilão extrajudicial ocupado pelo ex-marido, né, da proprietária que perdeu o imóvel financiado. Dá para tirar no susto? Então, vamos lá. O devedor, casado com uma outra pessoa que não era proprietária, pelo que foi falado aqui, quem está ocupando o imóvel ali é o ex-marido da ex-devedora. Há algum problema demais? Nenhum problema. Procedimento normal de desocupação. Você vai tentar a desocupação de forma amigável, primeiro passo. Você faz uma notificação extrajudicial. Preciso ter o registro do imóvel para começar a tratativa? Não, é perda de tempo. Você vai levar aí alguns meses até ter o registro para depois começar a desocupação. Aí tu tá dormindo no ponto, né? Se for seguir aí mais os legalistas, não, primeiro tem que ter a propriedade para depois entrar com o procedimento, começar. Faça a notificação extrajudicial após ali a aquisição, após o contrato, ou após a assinatura do contrato de financiamento. Notifique, informa na notificação que você arrematou o imóvel, que você está dando um prazo para ele, mencione a taxa de ocupação aí no valor de 1%, né? Que se ele ficar no imóvel, cada mês que ele fica, ele tem que pagar a título de taxa de ocupação 1% do valor do imóvel, beleza? E espere um contato. Se ele não entrar em contato, aí você entra em contato. O telefone dele aqui a gente já sabe como conseguir, né? Tem sites de busca aí que trazem essa informação. Entra em contato. Na maioria das vezes vai dar certo uma negociação. Você tem que ceder um pouco também, às vezes um prazo maior, às vezes você pagar ali um móvel planejado que ele colocou no imóvel, às vezes você pagar ali um valor para ele sair. Vale a pena, tudo contabilizado ali na calculadora para ter retorno. Não deu nada certo, aí a ação de dimensão na posse não é nada demais. A própria lei já favorece o arrematante. Ela diz ali que será expedida decisão liminar, né, em caráter para desocupação em 60 dias. Então, não há diferença nenhuma ali, o procedimento é o mesmo, faça do mesmo jeito. E a pessoa pode alegar, mas tem risco de uso capião, que quem está lá não era... Quem está lá não é o ex-devedor, pode estar lá há muito tempo, já reuniu os requisitos do uso capião. Lembrando aqui, imóvel financiado, vinculado aí ao sistema financeiro habitacional, pelo caráter ali que tem de ação pública, né? De moradia, né? O governo investe nesses investimentos para poder dar retorno de moradia para as pessoas. Existe uma tese forte que considera que esse imóvel está afetado, vinculado a um fim público, que é a moradia, né? A habitação. Então não cabe uso capião nesses casos. O cara está lá 5 anos, 10 anos, o imóvel foi objeto aí, de financiamento, né? Via sistema financeiro habitacional. Não há risco de uso capião, então pode ficar tranquilo nesses imóveis. Agora, em leilões judiciais, aí é outro esquema, né? Aí tem que analisar bem quem está ocupando lá, quanto tempo ocupa,
para verificar se não tem ali o direito já ao uso capião. O uso capião é ação declaratória, ela não constitui um direito, ela declara um direito pré-existente. Então pode ser que no momento da arrematação esse direito já exista, então é importante analisar no leilão judicial se quem está ocupando lá é o devedor mesmo, se é um terceiro que mora lá, que invadiu o imóvel, que comprou com contrato de gaveta, está lá há muito tempo. Rodrigo Cautiero, como compra o manual Smart, vou pegar ele aqui de novo aqui, tem 350 páginas, manual Smart, teve uma época que a gente colocou à venda aí, mas a gente voltou atrás e hoje faz parte da mentoria Smart, só mentorado Smart recebe, então a gente manda aí o manual impresso para cada mentorado nosso, não está à venda aí de forma avulsa, né? Galera que está entrando aí, compartilha essa live aí, como eu já falei, né? Junto nós vamos mais longe, né? Muito melhor do que entrar no mercado de leilão sozinho, é ter alguém ali do teu lado, compartilhando essa jornada, tirando dúvida, arrematando junto. Então vamos lá, voltando aqui para a pergunta que foi feita na caixinha, o Rivaldo Oliveira 01. Opa, beleza, tenho 20 mil reais e uma renda de 5 mil por mês. Consigo arrematar imóvel de leilão? Então, muita gente não sabe que você pode arrematar sem pagar o valor à vista. Tem muita gente que está começando agora, a gente está tendo muito seguidor, a galera entrando agora e pergunta, eu preciso ter todo o dinheiro? Depende, na maioria das vezes não precisa. Leilão ali, vamos falar de banco, né, extrajudicial, a maioria dos bancos aceita o financiamento, que você vai dar 20% de entrada e o restante parcelado aí em até 420 vezes. Então, uma excelente oportunidade, financiamento sendo bem feito, é ótimo para alavancagem. Sem ter dinheiro ou com pouco dinheiro, você pode fazer um negócio, comprar um imóvel de valor mais elevado, vender rapidamente, lucrar, ter um lucro aí muito bom, porque você tira pouco dinheiro do seu bolso. Como é que funciona a venda? A venda tem a figura do interveniente quitante. Você comprou o imóvel, está pagando, tem o saldo devedor ainda do financiamento. Para você vender para outra pessoa que vai comprar por banco também financiado, você não precisa tirar ali o dinheiro do seu bolso, você não precisa ter esse dinheiro. O outro banco lá vai fazer essa quitação junto ao seu banco e você recebe a diferença. Então você não precisa desembolsar esse valor para quitar o saldo devedor. Isso aí é chamado de interveniente quitante, né? Um terceiro na relação que está intervindo ali para quitar o saldo devedor. Eu falei aqui de 20%, mas tem a Caixa Econômica Federal que faz aí o financiamento com 5% de entrada. Então apenas 5% de entrada, você dá 5% de entrada e o restante parcelado. Então você está com 20 mil reais e 5 mil reais de renda mensal. Dá para começar tranquilamente, não com imóvel de valor muito alto. Mas, por exemplo, uma arrematação que a gente fez do imóvel avaliado em 160 mil reais. Aí você arremata ali por 50%, 80 mil reais. Aí dá 5% de entrada, né? Daí 4 mil reais de entrada. E vai ter prestações ali pequena, aí, inferior a R$1.000. Então, você 4 mil reais de entrada, mais ali o custo ali do contrato, leiloeiro, não vai bater 10 mil reais. Então, 10 mil reais para começar e as prestações aí de no máximo R$1.000 você consegue já fazer, por exemplo, aí 2 operações dessa tranquilamente em paralelo. Vendeu, pega o lucro, reaplica. Então, muito tranquilo. 20 mil reais de capital inicial mais uma renda de 5 mil reais por mês é muito tranquilo para começar. É claro que você não vai começar de imóvel de valor muito elevado, mas começa pelo básico ali, o dinheiro vai crescendo, a lucratividade vai sendo reinvestida e você, consequentemente, vai pegar imóvel de valor aí mais alto depois, né? Fora que você pode também fazer parceria, né? Cotizar, juntar mais 1, 2, 3 amigos ali e fazer essa aquisição parcelada. Então aí dá para pegar imóvel de valor mais alto. Então a possibilidade aí não é porque não tem todo o capital que você não entra. Você não precisa ter 100% do valor do imóvel que você quer comprar. Você tem que ter o valor suficiente para dar entrada, pagar ali comissão do leiloeiro, quando tiver leiloeiro, todas as custas ali da negociação e segurar a operação, né, pagar as prestações ali durante o horizonte de tempo que você vai vender, que a gente trabalha aqui no máximo 12 meses. Então, perfeito. Você não precisa ter todo o capital. Pelo contrário, aí, com um percentual relativamente pequeno do capital, do valor do imóvel, você consegue fazer a operação como um todo, né? Adriana, bom dia. Sou da turma 14. Matrícula está cheia de penhoras e chegando mais.
Então aí o devedor é bem devedor mesmo, é cheio de penhora o tempo todo. O processo está redondo e viável. Como parar a chuva de novas penhoras entre a arrematação e o registro? São muitos processos. Então a pessoa fez a análise lá do processo, tudo que foi analisado, ok, perfeito, certinho. Aí depois que arrematou, tá surgindo novas penhoras ali e a pessoa não registrou. Então o primeiro passo é acelerar o registro, né? O máximo possível, né? Pegar, forçar lá, pedir, né, ao juiz a expedição ali da carta de arrematação o mais rápido possível para você registrar. Registrou, a propriedade é sua, perde o vínculo com o devedor anterior, aí não entra mais penhora. Mas enquanto não registra, não há o que fazer. A penhora, ela vai entrar ali, é uma ordem judicial, com determinação da justiça. Não tem como o registrador deixar de receber a penhora porque tem um leilão em andamento. Então tem que fazer esse registro. Mas o juiz está demorando muito a assinar a carta de arrematação. Aí entra o que a gente fala da carta de sentença, que é um procedimento extrajudicial. Aí no tabelionário de notas, você vai procurar um tabelionário de notas, vai apresentar para ele ali a situação, ele vai tirar ali provas do auto do processo, que você arrematou, já tem o auto de arrematação, já passou 10 dias, não teve recurso, então a arrematação está perfeita, acabada e redatável. Ele vai expedir uma carta de sentença, que tem o mesmo valor aí probatório da carta de arrematação. Aí você vai lá e apresenta no registro de imóvel e o registrador vai aceitar como se fosse carta de arrematação sem nenhum problema. Aí registrou no seu nome, acabou, não entra mais penhora ali, porque o imóvel já é seu, não tem mais vínculo com o devedor. E as penhoras antigas, né, que você falou aí que são muitas, cabe você, arrematante, correr atrás de dar baixa. Essas penhoras, elas perderam o efeito, ela não tem mais nenhum efeito depois que você registrou a arrematação, mas ela está lá na matrícula. Aí na hora que você vai vender o imóvel, o comprador vai olhar lá um monte de penhora e não vai entender nada. Normalmente a galera não entende dessa área específica, vai assustar o comprador. Então a gente orienta a providenciar a baixa dessas penhoras depois da arrematação. Como é que acontece? Você vai ter que peticionar em cada juiz que determinou a penhora, informando que arrematou o imóvel, que registrou, e pedindo que ele determine, né, o cartório de imóvel que proceda ali a baixa da penhora. Aí feito isso, dá um trabalhinho, é claro, né? Se forem muitos aí, eu já peguei casos aqui, tinham mais de 30 penhoras, aí você vai ter que fazer realmente ali. Mas o texto da petição é o mesmo, então o trabalho é mais só de peticionar em cada processo para pedir aí que o juiz determine, né, essa baixa. Se quiser vender assim mesmo com a penhora ali, tiver comprador, melhor ainda, né? Porque a penhora, ela não impede a venda, ela não tira a disponibilidade do imóvel, né? Com exceção aí da penhora da Fazenda Nacional. Agora o ideal é tirar, deixar a matrícula ali limpinha, né? Questão de estética, né? Quem está comprando vai olhar ali que todas as penhoras foram baixadas, vai comprar com mais segurança, com mais tranquilidade, né? Lili Adese, bom dia, Pierre, sempre bom te ouvir, aprendo sempre. Obrigado, Lili, foi um prazer imenso aí te conhecer nesse evento da Smart aí que houve, né, final de janeiro. Aliás, conhecer todos, né, todos os mentorados da Smart aí, foi um evento sensacional aí, muita alegria, né, de conhecer pessoalmente pessoas que a gente tem sociedade, inclusive arrematamos imóvel junto aí com a Lili. E vamos arrematar mais, né, vamos lá. Financiamento ideal são para pessoas de 25, 40 anos. Financiamento é para todos, né? Mas é claro que tem uma regra, os bancos têm uma regra para oferecer o financiamento. Normalmente é algo não oficializado, mas pega a idade da pessoa que está pedindo financiamento, mais o prazo do financiamento tem que bater 80 anos, não pode passar de 80. Se a pessoa tem 75 anos, no máximo aí de financiamento, pela expectativa de vida, o banco vai dar aí 5 anos de contrato financiado. Então, se você for arrematar cotizado, vai prevalecer a idade da pessoa mais velha dessa cotização. Tem duas pessoas, um tem 30, outro tem 60. Então, para análise do financiamento aí vai ser considerada a idade aí maior, né, do maior envolvido na cotização. Tem essa restrição aí estabelecida pelo banco, né? Honeyboy, leilão judicial, consigo financiar ou até mesmo usar o FGTS? Você não consegue financiar, mas você consegue parcelar. Eu falei aqui no início da live, parcelamento, né, 25% de entrada e o restante até 30 vezes.
consegue fazer aí o parcelamento quando o edital permite, quando não há lance à vista. Agora, financiamento não é possível no leilão judicial, usar o FGTS não é possível, seria uma ótima alternativa, eu acho que fica até uma dica aí, né, para o judiciário, que aí, pô, a pessoa tem um FGTS ali, está adquirindo imóvel, às vezes é uma aquisição para moradia, casa própria, por que não permitir o uso do FGTS também nos leilões judiciais? Fica aí uma dica aí, eu acho que seria uma ótima alternativa para quem está comprando. A pessoa às vezes não tem recurso, mas tem um FGTS ali que pode ser utilizado, e também para o processo em si, né, para atingir o propósito do processo, que é a quitação da dívida, né? Então vai ter mais pessoas participando aí e pode dar um resultado melhor para o processo, né? Adriana falando aqui, o edital isenta de dívida de condomínio, ótimo, beleza, que tem umas 5 ações de execução, perfeito, mas sem penhora averbada da matrícula. O condomínio peticionou nos autos do leilão, o juiz mandou seguir o leilão. Risco? Não sei qual é a ação que levou o imóvel a leilão, mas não é condomínio, pelo que você falou aqui, né? Pode ser qualquer outro tipo de ação aí. Condomínio se habilitou, o edital isentou de dívida do condomínio. O edital é soberano, é a lei entre as partes. Se o edital isentou, não tem preocupação. O condomínio se habilitou, perfeito, ele foi lá porque ele está querendo pegar um pouquinho ali do valor da arrematação. Não sei qual é a dívida que levou ao leilão, vamos supor que seja uma dívida trabalhista. Essa dívida trabalhista ela tem prioridade sobre a dívida de condomínio. Então vai quitar lá a dívida trabalhista, beleza, sobrou saldo? Tem dívida tributária? Tem, aí quita a dívida tributária, sobrou saldo? Aí vai lá para o condomínio se habilitou para isso, para pegar o que sobrar ali, não é para anular o leilão nem nada. E se o edital já isentou do condomínio, perfeito, você não vai ficar com dívida se o edital te isentou. O que pode acontecer alguns síndicos, por falta de conhecimento, ele vê que tem a dívida ali que não foi quitada e ele não emite a CND, a certidão negativa de débito de condomínio. E você pode ter problema para registrar o imóvel, ou para vender o imóvel para outra pessoa, vai comprar e tem uma CND de dívida. Então esse procedimento do síndico do condomínio é errado, aí você teria que entrar ali com uma ação de inexigibilidade do débito condominial, ou seja, o débito existe, não está sendo questionado. Agora, ele é exigível de você? Não, ele é exigível lá do antigo morador, do antigo ocupante, do antigo devedor, do antigo proprietário. O condomínio que se vire e cobre lá dele, que o edital liberou o arrematante. Então, se o edital for muito claro, liberou, o edital é soberano, a decisão que está no edital ali prevalece, né? Patrícia Andrade Imob, quero iniciar por onde começo. Já começou certo, né? Seguindo as Smart Leilões aí, live toda terça e quinta, perguntas e respostas de leilão de imóvel. Estou começando agora, como é que eu faço? Primeiro, buscar o conhecimento, sempre. Nosso canal, tem outros canais também que falam sobre leilão de imóvel. Muito vídeo lá no nosso YouTube, não é só Instagram não, temos vídeo mais denso, né? Conteúdo mais longo no YouTube. Aqui lives de perguntas e respostas, algumas lives específicas, de temas específicos. Então busque esse conhecimento, comece pelo mais fácil. Comece ali pelo leilão extrajudicial, que é o mais fácil. E dentro do mais fácil, pelo mais fácil ainda, que é a venda direta da Caixa, né? A venda direta, ela ocorre aí depois do primeiro e do segundo leilão da lei de alienação fiduciária, que é o leilão obrigatório por lei. Aí não vendeu, não teve interessado, ele vai para a venda direta. O imóvel do banco, o banco vende do jeito que quer. Então a Caixa Econômica Federal ela tem condições muito boas, né? Você não precisa pagar dívidas de IPTU e condomínio, o próprio banco ali ele vai quitar essa dívida. Você pode ter aí a assessoria de um corretor credenciado aí da Caixa, ele vai te ajudar nesse procedimento sem nenhum custo, que já está embutido aí dentro do valor da arrematação. Então você começa pelo mais fácil, que é a venda direta. Fez ali, vendeu, deu tudo certo, entendeu todo o procedimento, ganhou confiança, aí você vai progredindo, vai para uma alienação fiduciária normal, primeiro, segundo leilão, aí dominou ali, está dominando o leilão judicial, quero expandir, aí vai para o leilão judicial. Nada impede de você ir direto para o judicial, mas eu estou dando passo a passo aqui para a pessoa ir galgando ali os passos do conhecimento. É claro que tem gente que já tem aptidão, que vai conseguir pegar tranquilamente ali um leilão judicial e começar no judicial, ótimo, mas o recomendável aqui é ir subindo o degrau ali para consolidar o conhecimento, para quando chegar no judicial ali já tá dominando tudo, né?
A próxima pergunta aqui da Nathalie Dias qual tem mais desconto na arrematação, segundo leilão ou venda direta? Eu nunca parei para fazer essa análise. Para mim, eu não olho isso, eu olho a lucratividade, né? Coloco ali na calculadora e o que é lucrativo a gente participa. Eu imagino aqui que a venda direta talvez tenha um maior desconto, né? Porque já foi a primeiro leilão, foi a segundo, não vendeu. Aí na venda direta ali o banco quer se desfazer do imóvel, ele normalmente baixa ali mais do que no segundo leilão. Mas já vi o contrário, já vi o segundo leilão começar ali mais barato, porque o segundo leilão vai pelo valor da dívida mais encargo. Então, assim, nunca fiz uma estatística aqui, mas eu imagino que na venda direta deve ser mais barato aí o início do leilão, né? Agora, muito cuidado, quando o leilão começa muito barato, tipo o imóvel vale 600 mil, aí começa com 100 mil, 150 mil, que é o valor da dívida no segundo leilão, com certeza vai chamar tanta atenção de tanta gente que no final vai subir demais, a concorrência, né? Quando, às vezes, na venda direta, a Caixa às vezes faz isso, né? Eu acho que é até estratégia de marketing, né? Pega o imóvel, coloca lá embaixo o valor. Vai nego vir por milhão, o imóvel vale 600 mil, tá por 100 mil. Nossa, vou arrematar sozinho. Tá todo mundo vendo essa oportunidade, vai ter tanta gente disputando esse leilão, que eu acho que é até estratégia de marketing, né? Que vai acabar saindo quase ali pelo valor de mercado. Então, assim, o valor do lance inicial não necessariamente vai dizer ali da sua lucratividade ou não. Vai depender aí de quem está participando aí, se está tendo concorrência ou não, né? RG Construções e Reformas. Comprei um imóvel visando o terreno. Existiam 3 casas antigas no terreno e uma das moradoras deu entrada no uso capião após o leilão. Ela tem direito? Comprei em 8 de 2021, até agora nada. Eu não sei aqui se foi leilão judicial ou extrajudicial. Se for leilão extrajudicial de banco financiado ali pelo sistema financeiro habitacional, não tem risco de uso capião. Já mencionei aqui, né? O imóvel está afetado a uma finalidade pública, a política habitacional aí, da União. Então não há problema. Não sei se foi o extrajudicial ou se foi judicial. Se foi judicial, aí não tem nada de finalidade pública nem nada. O imóvel está normal ali, é privado, interesse privado. A pessoa está lá, tem todos os requisitos do uso capião, ela tem direito. E como eu já falei, né, esse direito, essa ação aí de uso capião que ela entrou, é uma ação declaratória. Ela vai declarar um direito já pré-existente, né? Ela não vai constituir o direito. O direito não tinha e agora o juiz diz que existe, diz que tem, constitui o direito com a decisão. Não. Se houver uma decisão favorável, é simplesmente uma decisão declaratória, dizendo que já existiu o direito. Então tem que ter muito cuidado, a avaliar lá quanto tempo a pessoa está lá no imóvel, a que título ela ocupa o imóvel, para verificar se for leilão judicial, existe sim o risco aí de uso capião. Por isso tem que fazer um trabalho prévio, né, de tentar identificar quem está ocupando o imóvel, em quais condições, se é o ex-devedor, se é o inquilino, se é alguém que invadiu o imóvel, se é alguém que comprou através de um contrato de compra e venda ali de gaveta, que não foi levado a registro. Tudo isso é importante, tem que fazer essa análise prévia para evitar esse risco. Em leilão judicial existe sim um risco do capião. Acho que ninguém de leilão fala isso, só a gente aqui que fala para ter atenção ao risco de uso capião em leilão judicial, porque esse risco realmente existe, né? Marcelo Crovador, como faz para comprar em sociedade com vocês? Então, a gente faz parceria só com nossos mentorados, né, que já tem a nossa metodologia de trabalho. Durante a parte de aprendizado, a gente divide o aprendizado em 2 etapas, né? O ciclo de conhecimento, né, que a gente parte mais da parte teórica, com alguns estudos de caso também, e depois a parte operacional, que é mão na massa. A gente cria lá um cronograma de atividades, de primeira semana, vamos garimpar imóvel. A gente faz isso tudo no Trello, que é um aplicativo aí de gestão de trabalho compartilhado, gratuito. Então, essa semana, por exemplo, ontem, o Pedro ensinou a galera a etapa de garimpagem. Então, ela vai ficar dessa semana até a semana que vem garimpando imóvel. Aí, na outra semana, a gente vai partir para análise financeira, que a gente faz junto também, está lá compartilhando, dando dicas, incentivando, dizendo como é que resolve cada problema ali. Depois, análise jurídica e no final fica o produto pronto lá já para participar do leilão. Aí, nesse caso, a gente entra lá junto com o card, né, que chama do cartão, né, que teve essa análise, junta os mentorados que participaram da análise, cria um grupo ali de WhatsApp, debate, e se for decidido a arrematação, a gente arremata de forma cotizada ali em parceria. Já fizemos a arrematação aí, a Lili, a Desi que está na live aí, já arrematou com a gente.
outros mentorados também. Então, é a possibilidade de arrematar com a gente, mas é só mentorado, quem já tem a nossa metodologia de trabalho. A gente sabe que a análise foi feita ali de acordo com os critérios ali que a gente orienta a fazer, né? Fel, Rafu, que requisitos é preciso para cadastrar para ser um arrematador? Cadastrar no leiloeiro? Se for isso, o leiloeiro vai pedir ali toda a documentação, né? Identidade, CPF, comprovante de residência. Se faz a habilitação no leiloeiro, depois habilita no lote, né? Agora, se for requisitos de qualidade pessoal, aí é persistência, dedicação, consistência. Não precisa ter inteligência acima da média, sendo disciplinado, seguindo ali o checklist da arrematação, aí vai dar certo, com toda certeza, né? Jefferson Nunes, arrematações em leilão judicial, será o mesmo problema do extrajudicial? Não necessariamente o mesmo, né? Eu falei aqui, no judicial, de repente você pode ter um problema ali de uso capião, que não se aplicaria a um extrajudicial financiado pelo sistema financeiro habitacional. Mas, em regra, os cuidados prévios são o mesmo, né? Você faz um checklist ali, o mesmo para o judicial, para o extrajudicial. Na maioria das vezes é a mesma coisa que você olha com um ou outro cuidado maior no judicial, mas na prática aí os cuidados são os mesmos, né? Ver se tem ação judicial, algum grau sobre imóvel e a questão da posse. Como é que você vai fazer a emissão na posse depois, quem está ocupando o imóvel, em qual situação essa pessoa ocupa o imóvel, né? Blackstone, se eu comprar cotizado, né, com outros ou mais experientes, eu perco o benefício da isenção tributária do primeiro imóvel? Negativa. Você comprou cotizado, você tem uma fração ideal daquele imóvel, vamos supor que é você e mais um, você tem 50% daquele imóvel. Esse 50% é seu, não tem relação com a isenção, com o benefício que outro camarada lá tem. Se você tem direito a esse benefício sobre a sua parte, esse benefício aí ele continua valendo normalmente sem nenhum problema. Isso é interessante até, por exemplo, tem uma isenção aí que é para bens de pequeno valor. Se você alienar imóvel, não só imóvel, né, outros bens também, até R$35 mil por mês você tem isenção. Então, se você compra um imóvel aí de valor baixo, dividindo com mais pessoas, e a sua parte você vende por um valor até R$35 mil, você tem aí benefício tributário da isenção de bens, né, de baixo valor, não só aplicado a imóvel, né? Américo Corretor, mais dívidas de IPTU, taxa condominial, são dívidas do imóvel? São dívidas do imóvel, é chamado próprio terreno, que acompanha o imóvel, ela pode passar para arrematante. Então tem que ficar esperto, verificar o que diz ali o edital, se o edital libera ou não da dívida, né? Tá acabando já aqui, vou responder a última aqui, vou chamar alguém para entrar, porque quando dá uma hora de live, o Instagram tem cortado a gente, né? Leilões encerrados e não arrematados. Vale a pena fazer proposta com valor inferior? Qual deve ser o desconto proposto sem que seja considerado preço vil? Então vamos lá, vale a pena? Vale a pena. Você faz a proposta lá no processo, né? Vamos falar do processo judicial, você junta a sua petição lá no processo. Normalmente o juiz já determinou o valor ali, 50%. Ou você faz pelo valor já determinado, ou você faz mais baixo. Pode ser preço vil? Pode. O juiz vai chamar as partes para se manifestarem, né? O autor da ação e o devedor. Concorda com isso aqui? Concordo. Aí o juiz homologa ali a sua proposta. Então não é nem mais a questão do preço vil, é a questão das partes concordarem com o que foi ofertado ali. Se concordarem, ótimo. Tem juiz que nem aceita. Você fez a proposta lá, o juiz fala, não cabe proposta depois do processo. Publicidade, tem que ter concorrência, transparência, é só no leilão. Tem juiz que aceita e pede as partes lá para se manifestarem. Aí vai depender da vontade das partes. Se as partes aceitarem, ótimo. Se não aceitarem, aí, né, independente do preço vil, não vai rolar. Vou finalizar aqui com mais uma ou duas perguntas, né? Tem uma última pergunta aqui que foi feita durante a semana, Paulo 184. Leilão judicial, matrícula com várias penhoras. É cilada? Não é cilada necessariamente. Você vai ter que olhar o que diz o edital sobre as dívidas de IPTU e condomínio, se é a responsabilidade do arrematante ou não. Não sendo a responsabilidade do arrematante, aí pouco importa o valor da dívida. Vamos supor lá, tem uma dívida trabalhista de R$1 milhão. Dívida trabalhista é caráter pessoal, é vinculada ali ao CPF do devedor, ela não passa para o arrematante. O que pode passar é a dívida que é vinculada ao imóvel, dívida de IPTU e condomínio. A dívida de IPTU e condomínio, o edital te liberou, então ótimo, você não vai se preocupar com o valor da dívida trabalhista. Agora, você tem que se preocupar se todos esses credores das penhoras, se eles foram intimados, eles têm que ser intimados
porque pode dar nulidade ao leilão. Então tem que ser intimado para habilitar o crédito no concurso de credores, no rateio ali do valor da arrematação. Então veja isso. Agora, se o edital não te liberou da dívida de IPTU e condomínio, aí muda o cenário. Aí você tem que se preocupar com o valor da arrematação e com o valor da dívida. Porque se a dívida for muito alta, por exemplo, a arrematação foi 300 mil reais e tem uma dívida trabalhista de 500 mil reais. Essa dívida trabalhista vai comer todo o dinheiro da arrematação, não vai sobrar nada para quitar IPTU e condomínio. Aí, como o edital não te liberou e informou a dívida lá e passou para a arrematante, você vai ficar com essa dívida. Então, tem que se preocupar quando o edital falar que a responsabilidade da dívida de IPTU e condomínio é da arrematante. Aí é um risco, aí você tem que olhar lá, verificar em cada processo como é que está o saldo ali da dívida para verificar se vai pagar todo o valor ou se não vai ser suficiente e vai sobrar um restante para você aí, a arrematante. Então, muito importante, não se desesperar com muitos penhoras. Tem que analisar se existe algum risco de passar alguma dívida para você. Não existindo risco, arremata tranquilamente, verifica, né? Se já foi feita aí a intimação de cada credor dessa penhora, né? E depois que arrematou, pedir a baixa da penhora em cada processo. Faz uma petição simples informando que arrematou o imóvel e que solicita aí que o juiz peça aí o ofício para o registro de imóvel da baixa nessa penhora. Galera, fechamos aqui 1 hora de live, vai dar um minutinho aí, vai derrubar a gente. Então eu vou encerrar aqui, agradeço a presença de todos. Chamei aqui para participar ao vivo, mas quem não estava disponível. Se ficou alguma dúvida aqui não respondida, manda lá no direct que a gente responde. Beleza? E quinta-feira a gente volta aí de novo, o Smart responde. Pode botar, a gente vai abrir a caixinha novamente. E quinta-feira, mais o Smart responde. Valeu, galera. Forte abraço aí. Tenham todos aí uma ótima semana.